Está no ar mais um episódio do Futebol 360. Você me pegou de surpresa porque eu não esperava esse tipo de abertura sua, A Breno. ideia é essa, irmão, não pegar a pessoa na hora. Então roda a vinheta. Roda. Está começando mais um episódio do Futebol 360 e aqui eu estou ao lado do meu grande amigo Vitor Tapioca, meu parceiro. Fala, Vitão. Um prazer estar aqui novamente, afinal esse programa é nosso, é seu também, nosso querido telespectador. E hoje nós vamos falar de quê, Brenner? Vamos fazer um resumão do que aconteceu no final de semana do futebol mundial. Final de semana e também um pouquinho antes, né? Teve um jogo muito importante. E a gente começa falando sobre a Premier League, o campeonato inglês, onde o Cometa fez mais um hat-trick. Ajeita pra trás, De Bruyne cruza, gol dele, gol do Haaland! Autorizado, Haaland! Saída errada, Mahrez recebe, Haaland! Gol! Para uma surpresa de 0 pessoas, Brenner, que está nos assistindo, Haaland marcou mais uma vez 3 gols em uma partida. Engraçado, Tap, que antes do jogo contra o Tottenham, que teve aquela virada no meio da semana, ele estava 4 partidas sem marcar um gol. E aí, se a gente colocar nas últimas 2, ele marcou 4 gols nos últimos 2 jogos. E um detalhe importante, Brenner, sobre o Manchester City, a equipe de Manchester, os Blues, eles têm 53 gols no campeonato inglês e 25 são de Haaland. Quase metade. O Haaland já ultrapassou os últimos 3 artilheiros da Premier League, nas últimas 3 temporadas, o Agüero, o Salah e o Mané. Realmente estrondoso. Ele que tem 22 anos, mais novo que você, Mais novo. um ano mais velho que eu, o cara realmente Não tá... como você, né? Graças a Deus. Mas aí o Haaland, 25 gols em 19 jogos, tem mais gols do que alguns times na tabela. E o Manchester City, que tá com um jogo a mais, Sim. mas tá atrás na tabela. É o vice-líder do campeonato, com 5 pontos atrás do Arsenal. O Arsenal que ganhou mais uma. Mais líder do que nunca, ganhou num jogo pegado contra o Manchester United. De virada, né? Foi, o Manchester saiu na frente. Isso. O Arsenal... Rashford. Exatamente. O Arsenal, eles viraram o jogo para 2-1, receberam um empate, mas no final do jogo acabaram saindo com a vitória de 3-2. O Saka, ele tem uma... Ele lembra muito o Robin quando ele faz um gol, né? Ele puxa pro meio e faz. Ele joga demais. Esse jovem inglês, esse jovenzinho, O 14, joga muito. o número do Henrique, eu não arrisco aqui falar o nome, o número 14 que fez o gol contra o Manchester United. O nome dele é difícil, cara. É o Nketiah? Que facilidade. É porque eu não tenho certeza se é essa a pronúncia. É esse não. mesmo, pô. Ah, o eu nome tô- dele é esse mesmo. Não. Ele que é inglês, chegou de graça pro Arsenal. O Arsenal lidera com 19 jogos, 50 pontos, um jogo a mais que o City e 5 pontos de diferença do segundo colocado. Lembrando que ambas as equipes não se enfrentaram, porque no jogo do primeiro turno, vamos dizer assim, que a gente fala aqui no Brasil, foi a morte da Rainha Elizabeth, né? E o jogo teve que ser adiado. Então, esse jogo dos dois aí promete, né? A gente vai ter um jogo essa semana, que é pela Copa da Liga, não é pela Premier League, entre Manchester City e Arsenal, mas Manchester City e Arsenal se enfrentam lá quando tá ali na beira do carnaval, né? Então, muita coisa pra rolar ainda no campeonato inglês. Tem o Liverpool que tá lá abaixo, o Manchester United tá bem, tá reagindo com o Ten Hag, mas muita coisa pra rolar nessa Premier League. Tem Muita palpite? coisa pra acontecer, Brenner. Eu acho que o City vem muito forte na briga. É um time que se mantém muito constante. Porque o Arsenal nas últimas temporadas não foi tão forte assim. Essa temporada tá surpreendendo muito. Surpreendendo bastante. E acho que se eles conseguirem manter essa pegada durante todo o campeonato, conseguem sim ser campeões. Mas eu acho que o City pode vir numa reta final, acho que pode favorecer. Vamos chamar de clubista, mas eu já vi o City tirar uma diferença de 11 pontos do Liverpool em 2019. Sim. Então, 5 pontos, acho que não é muita coisa não. Olhando para o time do Arsenal, que é jovem, não tem aqueles jogadores experientes que na reta final podem, né, aparecerem como o De Bruyne, o Mahrez, o Bernardo Silva. Acho Exatamente. E um detalhe sobre o Arsenal também é que eles não têm aquele elenco robusto como Não o City. tem. Então, não tem aquela peça de reposição para um campeonato tão longo. Apesar que o jogador que você falou, como é o nome dele, não é 14? Nketiah. Ih, garoto, beleza, hein?
substituindo o Gabriel Jesus lesionado. O Gabriel Jesus que estava bem, e o Nketiah tá bem também, tá marcando gols, decidindo o jogo contra o próprio Manchester United, o clássico londrino. Então tá aí o resumão da Premier League. E agora a gente vai falar da La Liga, meu povo. O campeonato espanhol tá pegando fogo, o Barcelona segue na liderança, mas o Real Madrid do Carlo Ancelotti, que pode ser aí o técnico da seleção brasileira futuramente, né? Está na cola, né? Carne de pescoço, seu Tapioca. O Ancelotti, que se for pra seleção brasileira, acho que vai se dar bem, porque ele gosta de jogador brasileiro, jogador jovem e jogador brasileiro, ele gosta. Eu acho que dentre as opções em que a CBF tá ali, né, querendo, o Zidane, o Mourinho, tem o Luiz Henrique, eu vou com o Filipão. O Luiz Henrique ganhou o quê pra ir pra seleção brasileira, cara? Boa pergunta, meu amigo. Ganhou uma Champions com o Neymar, não foi? Só na isso. época. E aí? Só. E aí, cara? Não, tô sendo irônico. Tô sendo irônico, mas ele é muito prepotente. Eu acho que o Ancelotti seria o nome ideal. Cuidado, daqui a pouco o Luiz Henrique vai assistir a gente aqui e não vai gostar do que você tá falando. Luiz pra ele, Henrique, um beijo, tamo junto. Vamos falar do Campeonato Espanhol. O Barcelona líder, 17 jogos, 44 pontos. O Real Madrid tá na cola com 41 e ambas as equipes venceram no final de semana. Ambas as equipes venceram, Brenner. Vou até pescar aqui, ó. Pegue sua pesca. Vou pegar aqui, ó, meu celular. O Barcelona venceu em casa contra o Getafe 1-0. com um gol marcado pelo Pedri. Pedri, que inclusive revelação, né? Pedri e Gavi estão destruindo, estão jogando muito. Fizeram chover no El Clássico. Sim, muito. Pela Copa. E o Real Madrid venceu por 2-0. Me recobra aí, você sabe quem marcou os gols? Benzema e Toni Kroos. Toni Kroos, que estava no banco de reservas, entrou no final do jogo e conseguiu fazer um gol. E o Benzema, que concorre a melhor jogador do mundo pela FIFA. Rapaz, esse episódio aí a gente vai sair esse episódio aí, viu, galera? Melhores do mundo, da nossa opinião. Você vai curtir aqui no canal da Rádio Sociedade no Futebol 360. Antes desses jogos, aconteceu no sábado, o Atlético de Madrid ganhando o Real Valladolid, o time do Ronaldo, por 3-0 e brilhou o Griezmann. Não sei se você viu os lances, não vi, mas não. O Griezmann deu um passe sensacional pro Morata, que fez um golaço, o primeiro gol de abertura. E o segundo gol foi do Griezmann, um gol de letra, cara. Ele que tá com o cabelo pintado de rosa, então tá bem. E o Griezmann que vinha sendo muito... Veio à tona no mundo do futebol porque jogava muito pela seleção, mas por clube não estava rendendo tanto e ele parece que manteve a boa fase da Copa, né? Após a Copa do Mundo que jogou pela seleção francesa. Eu costumo falar que o Griezmann é um jogador de Copa do Mundo. Toda a Copa do Mundo o Griezmann parece que toma ali um biotônico e... Não, o cara deita e rola na Copa do Mundo, mas por clubes era aquilo. E agora parece que ele manteve o bom rendimento. No Barcelona ele não teve um bom rendimento, né? Voltou para o Atlético de Madrid. Não. E esse final de semana brilhou a estrela do Griezmann. Tá aí, esse é o resumão do futebol espanhol, La Liga. Só retificando aqui, o Barcelona é o líder com 44 pontos, o Real Madrid vice-líder com 41 e o Real Sociedad, aquele mesmo time que eu falei que era a revelação do Campeonato Espanhol, terceiro colocado com 38. Então, disputa tá ali acirrada. Esse foi o resumão da La Liga. E agora, falando sobre o campeonato italiano, a Série A, a gente tem o Napoli mais líder do que nunca. Rapaz. O Napoli tá passando o trator no campeonato italiano, Brenner. São 12 pontos de diferença, meu amigo. O Napoli tem 50 pontos contra 38 do Milan e 37 da Inter de Milão em terceiro lugar. Então, Napoli aí, grande favorito ao título. E fechando o G4, a Roma, do José Mourinho, que Bem não lembrado. parece que não vai sair para a seleção brasileira. Com 37, Mas tem um recorde interessante, Tap, porque a Juventus tinha 38 pontos, só que no tribunal perdeu 15. Então a Juventus agora está em nono lugar com 23, mas claro que a Juventus pode recorrer ali à situação no Tribunal Desportivo Italiano e pode recuperar seus pontos, ou uma metade, ou 10 pontos, não sei o que vai acontecer. O que vier pra Juve vai ser lucro. Vai ser lucro porque os 4 primeiros que classificam para a Liga dos Campeões tem 37, o quarto colocado que é a Roma, então ele tá aí a 14 pontos do quarto colocado. É quase impossível você acreditar que a Juventus vai se classificar para a Liga dos Campeões do ano que vem. E ainda mais que o campeonato já tá na sua metade. 19ª rodada. Se estendendo aí pra reta final, tirar a diferença de 14 pontos é difícil. E a Juventus que fez um jogaço com a Atalanta, jogando em casa, empatou em 3-3, teve gol do Di Maria e gol do lateral direito Danilo, lateral brasileiro. Ele que lá joga como zagueiro, marcou um golzinho, joga muito Danilo, que se machucou na Copa, joga infelizmente. Muito Danilo, e o Alexandre também tá lá e não sabe se vai renovar o seu contrato, viu? Manda vir pro Bahia City. Sei não, hein? Pro lugar de Johan Chaves. O Chaves tá bem, cara.
voltando ao futebol internacional, esse foi o resumão do campeonato italiano, da Série A. Série A. Vamos lá, galera. E agora a gente vai fazer o resumão da Bundesliga, mais conhecido como... Campeonato alemão. É, meu amigo. Ou campeonato do Bayern. É, porque antigamente o Bayern reinava, botava 10, 14 pontos na frente, algo parecido com o que está acontecendo na Itália agora com o Napoli, que tá 12 pontos. Mas, nessa temporada, meu amigo, a gente vai falar que na sexta-feira passada o Bayern empatou com o RB Leipzig. O gol do Choupo-Moting, tá? Você fala que o cara é ruim, o cara faz gol. Mas ele é ruim. É ruim mesmo. Ele é jogador de empresário. Se o Choupo-Moting fosse da base do Bahia, lá em Tinga, no Fazendão, antigamente, hoje ele estaria emprestado jogando o Campeonato Baiano pelo Jacobinense. E o Choupo-Moting? O Choupo-Moting também estaria... Sim, digo mais, estaria na Juazeirense, sendo eliminado da Copa do Nordeste. Que isso, rapaz. É a Juazeirense que fez uma bela campanha nos últimos anos na Copa do Brasil. Com todo respeito à Juazeirense e não ao Choupo-Moting. Voltando aqui ao Campeonato Alemão, o Bayern de Munique lidera com 35 pontos em 16 partidas, tá? O Eintracht Frankfurt tem 30 pontos, tá na sequência. E é uma grande surpresa em terceiro lugar, tá, gente? O Union Berlin com 30 pontos, mesma pontuação do Freiburg. E o RB Leipzig, um time mais conhecido, tá ali em quinto lugar. O Borussia em sexto com 28 pontos, seu tapioca. O Eintracht Frankfurt tá sendo uma grata surpresa também. Grata surpresa porque, assim, eles jogaram a Champions. Sim. Fizeram uma campanha até, digamos que, razoável. Razoável, mas... É um time que nunca disputa, né? Mas a gente tem uma grata surpresa no Eintracht Frankfurt. E no Union Berlin também, sem sombra de dúvidas, um time que pouco figura entre as lideranças do campeonato alemão. Verdade. Agora, uma surpresa negativa, o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund em sexto lugar, que tem jogadores gabaritados, como o Bellingham. O Bellingham que fez gol na última partida contra o Augsburg, que o Dortmund venceu por 4-3, tá, gente? Jogo apertadíssimo. Por pouco. Então, é uma surpresa que não é tão boa o Borussia Dortmund, que tá em sexto lugar no campeonato alemão, Brenner. Sexto lugar, lembrando que os 4 primeiros classificam para a Champions League. Tá ali, né? Tá equilibrado. Se a gente comparar com o campeonato italiano, tá muito equilibrado o alemão, porque o Wolfsburg, que é o sétimo colocado, tem 26. O quarto tem 30. Então são 4 pontinhos ali, né? Ainda tem um Bayer Leverkusen lá embaixo em nono, o Werder Bremen, que são times tradicionais alemães que não vêm muito bem. Então esse foi o resumão do campeonato alemão, papai. E esse foi mais um episódio do Futebol 360, seu tapioca. Exatamente aquele resumão que a galera gosta, né? Que todo mundo gosta sobre as principais ligas europeias aí, Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. É o resumão do Futebol 360 do último final de semana. Muitos gols acontecendo, teve hat-trick, teve time vencendo por goleada, teve clássico inglês, o francesão, né, deu uma paradinha ali por conta da Copa, a Bundesliga teve o Bayern empatando, teve o Borussia Dortmund ganhando. Eu tô fazendo outro resumão, não sei porquê, mas você gosta de falar, siga né? A gente aqui nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso link, dá um joinha e ativa o sininho lá no canal do YouTube, porque você também pode comentar dentro desse vídeo, tá bom? Deixar sua sugestão, falar se tá gostando ou se não, e deixar lá, né, algumas... Sim, pode criticar a gente também, Brenner. Não que eu tenha alguma crítica pra receber, mas... Nem eu, né? Mas sempre tem alguém pra criticar, né, cara? Exatamente. Bem ou mal, fale da gente. E esse foi mais um episódio do Futebol 360.